Ora viva, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Afronautas, onde a nossa dinâmica é levar até si temáticas diversificadas, sempre com a finalidade de aprender alguma coisa. Mas, como é de costume, não apresentamos o podcast Afronautas no planeta Terra, sempre viajamos até o espaço. E já agora aproveitar e dizer que eu sou Ariete Matumone e estarei aqui até o final, mas quero também aqui aproveitar e fazer um pedido assim, de se subscrever no nosso canal, se ainda não o fez, partilha, comenta também, nos acompanha a partir do nosso Facebook, Instagram e também LinkedIn, onde mantemos a nossa presença no mundo virtual. Já agora, a nossa temática de hoje é sobre DNA comportamental, assim correto, e chaves para alta performance. Já sabe que este tema nos leva a abordar sobre negócios, então a nossa convidada de hoje é Aline Pinto, é consultora de negócios e também de alta performance. Vamos agora dar uma olhada a ela e saudá-la. Olá Aline, seja muito bem-vinda Olá, ao podcast. Ariete, muito obrigada pelo convite. Como é que está à disposição? Tranquila sempre. Muito bem, sempre a bater com os negócios, assuntos aí a resolver. Sempre, isto não para. Muito bom, muito bom. Esse é o lado mais positivo das coisas, quando nós realmente temos sempre coisas a resolver. E o assunto negócio é de certeza interessante para si também, porque dizem que, assim como o tempo é dinheiro, tudo está em volta das vendas, não é? Assim, eu fazia aqui um reparo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Porque o dinheiro nós recuperamos, a vida, não. Boas, muito bem. A Aline vai aqui contar um bocadinho para nós. De certeza que você que está agora a acompanhar do outro lado deve estar aí a se questionar. É consultora de negócios, tem alta performance. Qual será a formação para chegar até ali? A quem deve ter essa curiosidade. Então a Aline vai contar um bocadinho, pode não ser tanto assim, não é? Vai contar Vou tentar resumir. Certo, daquilo que é o seu que processo é o meu trajeto, académico para chegar até nesta área que atua atualmente. Ok. Bom, sou Aline Pinto, sou licenciada em Gestão de Recursos Humanos. Confesso que nunca foi uma área que eu tinha grande interesse. Aquilo foi mais, eu tinha que me formar, a maior parte dos meus amigos estava nesta área e eu, vou fazer isso. Porque a princípio sempre gostei mais de disciplinas práticas, como matemática, e inicialmente eu fiz a candidatura, fiz os exames para entrar na Lusíada para a contabilidade, mas depois ainda estava meio perdida, posso assim dizer, sem muita direção nem clareza sobre aquilo que efetivamente eu gostaria de fazer, só sabia que tinha que me formar, não é? Então mudei de curso, fiz gestão de recursos humanos, mas como sempre trabalhei em áreas como procurement, finanças, os recursos humanos ficou ali muito afastado. Entretanto, com o meu trajeto profissional, eu fui identificando certas componentes de gestão de recursos humanos que efetivamente chamam a atenção. Eu cheguei a um cargo de liderança, em que eu fui diretora executiva de uma empresa e tinha um time para gerir, e eu questionava, mas as pessoas são diferentes, isso é sabido de todo, não é? As pessoas são diferentes, sim. Então, como é que eu motivo cada pessoa? Qual é a motivação de cada pessoa? Eu preciso saber qual é a motivação da Ariete, qual é a motivação do António, porque são pessoas diferentes. Então, certo. O que motiva a Ariete não é o mesmo que me motiva a mim. Com essa ânsia por saber como é que eu vou liderar o meu time, eu comecei a fazer algumas formações que aquilo foi encaixando, não é? Posso assim, com o que eu já tinha feito atrás, porque eu formei-me há uns 12 anos, não estou em erro, assim, não sei, e nunca trabalhei em gestão de recursos humanos, por incrível que pareça. Então, quando eu atingi este patamar como diretora executiva, eu tive a necessidade e vi a necessidade de tentar perceber mais sobre pessoas, sobre como gerir pessoas, não é? Fui fazendo algumas formações, formei-me em analista de perfil comportamental, e foi nisso que eu comecei a perceber, ok, nós somos diferentes, há pessoas dominantes, há pessoas influentes, há pessoas mais calmas, mais estáveis, né? Porque aqui eu já estou a falar sobre
O DISC são os acrónimos de dominante, influente, estável e conforme, que são os nossos padrões comportamentais. Então, cada pessoa tem a sua forma de uma forma exatamente. Então, pronto, foi a partir dali. E como depois de eu passar pela área de finanças, eu fui para a área comercial, que honestamente eu não me achava comercial, é daquelas crenças que a pessoa vai carregando, não, eu só gosto de números, não é? E não, eu não sei vender. Mas olha, cá estamos. Depois, como eu passei por este período como comercial, ao fazer a formação da análise de perfil comportamental, certo, eu percebi que nas vendas, eu percebi que as vendas dependem das pessoas, de como é que nós comunicamos, que nós precisamos de perceber quem está à nossa frente para nós adaptarmos a nossa comunicação àquela pessoa, porque se nós falarmos igual para todo mundo, alguém não vai perceber. Porque nós somos diferentes, não é? Pois. Então foi esta compilação que eu fiz. Foi a minha formação, a experiência que eu tive profissional, outras formações que eu fui fazendo, que pronto, chegamos aqui ali na mentora da alta performance, não é? Que só para deixar assim um bocadinho claro, né? A alta performance não está associada apenas aos negócios. Então, nesse caso, podemos incluí-la em quase todas as áreas, assim como exatamente. a comunicação. Exatamente. Boas, muito bem. Vamos agora diretamente àquilo que é o nosso tema, DNA comportamental e chaves para a alta performance, não é? Então, gostava aqui que explicasse o que é que exatamente é DNA comportamental e como se difere da personalidade comum que as pessoas conhecem. O DNA comportamental. Vou só retificar o tema, porque é DNA comportamental e alta responsabilidade como chaves para a alta performance. Como é que eu chego a estas terminologias, não é? DNA comportamental, alta performance, autorresponsabilidade. Ao longo do meu percurso, eu percebi que as pessoas querem mudar os seus resultados, mas continuam a ter o mesmo comportamento. Certo. Eu costumo dizer, se tu queres algo diferente, tens de fazer algo diferente. Então, nós temos que mudar né, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, para posterior nós conseguirmos ter resultados diferentes daquilo que já viemos a ter, não é? Então, com a experiência que eu tenho em gerir pessoas, na área financeira, área comercial, todas as minhas formações que eu dou, não é? Que são assentadas, têm uma base, que é uma metodologia que, ao longo deste tempo, não é, de experiência que eu tenho, eu percebi que é o que faz a diferença para nós alcançarmos a alta performance, que é uma metodologia que eu denominei 3 A's, se calhar por eu ser a Lina, então os 3 A's, 3 A's que são a alta responsabilidade, a autoconsciência e análise de perfil comportamental. Explicando detalhadamente para percebermos o porquê que estes 3 A's são a chave para a alta performance. Autorresponsabilidade. A partir do momento que nós constantemente culpabilizamos os outros, nós acabamos por não mudar absolutamente nada em nós, porque a culpa é sempre do outro. A culpa é do outro, o outro é que fez, nós não temos culpa de nada. Somos os santos. Então, automaticamente nós não vamos ter a necessidade de mudar nada em nós. Então, a autorresponsabilidade é tu assumir a responsabilidade pelos resultados que tu tens na tua vida. Vou dar um exemplo. Que pode ser, pronto, imaginem uma criança, não é? Que foi abusada na infância.
Se a criança cresceu, ela tem 2 caminhos. Vitimizar-se pelo que lhe aconteceu ou escolher uma posição que isso aconteceu. Não tenho culpa do que me aconteceu, mas eu sou responsável pelo que vou fazer a seguir. A forma como eu vou viver a minha vida a seguir, ou decidir viver a minha vida a seguir a este episódio que eu passei, é a autorresponsabilidade. Porque quando nós não temos controle, é como se estivéssemos num carro e nós somos o passageiro da nossa própria vida. Nós não somos o condutor, nós somos o passageiro. É o que acontece quando as pessoas não são autorresponsáveis, porque colocam a direção das suas vidas, não é, nas mãos das outras pessoas. Mas deixa-me lá ver se eu consigo perceber, não é? No exemplo da menina que acaba sofrendo esta violência enquanto criança, depois vai ter que decidir o que vai fazer depois, ou então vai ter que se vitimizar nessas 2 opções. Será que o meio em que se encontra esta criança, ou a pessoa, o indivíduo no caso, não influencia nas decisões que esta pessoa poderá vir a tomar? Sim, no caso, para ter influenciam. a autorresponsabilidade? Sim, também influenciam. De que forma? Influenciam porque se tu estás num meio em que todo mundo acusa o outro, não é? Que todo mundo é vítima, tu não tens como desenvolver a responsabilidade pelos teus atos. Tu vais sempre culpabilizar o outro também. Olha, não comi porque o outro comeu primeiro, por exemplo. Ok, se calhar acordavas mais cedo para comer primeiro. Então, sim, o meio vai influenciar, claro, a forma como nós queremos construir a autorresponsabilidade. Pronto. Pois, eu estava a explicar os 3 A's e aí íamos chegar ao DNA comportamental. Pronto, depois tem o outro A, o segundo A é a autoconsciência, não é? Porque depois de nós passarmos a ter responsabilidade pelos nossos resultados, nós temos que saber efetivamente quem nós somos. Há pessoas que sabem o nome, sabem as suas profissões, mas não sabem efetivamente quem elas são. Então, a autorresponsabilidade é importante também, não é, para chegarmos à alta performance. Depois vem a análise de perfil comportamental, que é o que vai nos ensinar sobre como cada pessoa lida com pressão, como cada pessoa comunica-se, como reage à pressão, ao stress. E daí é que vem o DNA comportamental. Ou seja, o DNA é aquilo que tu carregas, não é? Comportamentalmente. Ou seja, Ariete é uma pessoa extremamente focada em resultados, extremamente rápida, não gosta de... Vou usar aqui um termo mais não gosta de pessoas lentas, por exemplo. Fica irritada com pessoas lentas. Ela quer fazer, prefere fazer, olha, dá-me cá, deixa que eu faço, estás a demorar muito. Não é? Também. O teu DNA comportamental vai influenciar os teus resultados. Se tu não souberes o teu DNA comportamental, o que é que vai acontecer? Tu, como líder, um líder com isto que eu disse, que eu acabei de dizer, certo. O que é que tu, Ariete, ias pensar deste líder? Não é? É uma pessoa que confia nos colaboradores. No time, certo. Exatamente. Mas a verdade é que o DNA dele, o que ele tem, não é? É focado para resultados. Ele só pensa no resultado. Ele não quer ferir ninguém. Ele só quer atingir aquele resultado. Certo. Se mandaram vender 20 grades, ele só quer vender aquilo. Se tu estás a demorar para vender, ele só está focado no resultado. Então, se tu não sabes que tu és assim, tu não vais conseguir adaptar o teu comportamento às outras pessoas. Como vimos inicialmente, as pessoas são diferentes. Ou vice-versa, como também as pessoas vão poder se adaptar. Assim como as pessoas vão dizer, não, este chefe, esta Ariete, por exemplo, a Ariete, ela quer fazer tudo. Ela acha que sabe tudo, por exemplo. Então, quando nós sabemos quem nós somos, certo. Qual é o nosso DNA, não é, comportamental, ou seja, como é que nós gerimos a pressão,
como é que nós nos comunicamos, porque até isso, há pessoas que são mais calmas a falar, a explicar, outras como um dominante, não é? Como eu referi agora, dá um bocado, deixa, eu vou fazer. Mas ele se calhar nem está a falar por mal. E nem se dão conta que estão a ferir a outra pessoa. E nem dão conta, exatamente. Mas quando tu sabes que tu tens esses traços, não é, comportamentais, que tu és um pouco mais autoritária, por exemplo, né, que tu pensas muito em resultados e tão pouco no bem-estar da pessoa, né? Tu estás focado ali no resultado, tu só vês o resultado, tu não estás a ver se o teu colega está doente, se não está, só vês o resultado. É insensível, não é um líder, que agora pronto, agora tem esta... Vem essa separação. Pronto, o líder e o chefe, não, agora fala-se muito do líder e do chefe. Certo. Pronto, isto dava para um outro podcast, este assunto. Mas pronto, então, não é líder, é chefe. Mas se ele souber que ele é assim, ele próprio vai ter a responsabilidade de adaptar a comunicação dele. Ok, a Ariete, não, pronto, nesse caso porque é a chefe Ariete, né? Certo. Pronto, a Ariete olha para mim e diz, não, a Alina, minha colaboradora, pronto, ela é mais sensível. Então, quando eu for pedir alguma coisa à Alina, eu já não vou falar com este porque é exatamente... a repressão, por exatamente, exemplo. porque é exatamente tu sabes quem tu és, assumir a responsabilidade, porque o comunicar, quem comunica tem a responsabilidade de fazer o outro perceber. Portanto, não estás a comunicar, estás a falar. Então, se tu tens a responsabilidade de fazer o outro perceber, tu tens que te esforçar para tal, tu tens que saber quem tu és, quem o outro é e adaptares a tua comunicação. O que muitas das vezes acontece é que as pessoas tomam por... o que acontece é que muitas vezes as pessoas dizem, eu sou assim. Ok. Pronto, eu sou assim. Fui feita assim. Fui feita assim. Gabriela, como uma música brasileira, eu sou assim, eu nasci assim. Gabriela, mas não. Porque se tu estás a comunicar, tu tens a responsabilidade de fazer o outro perceber. Tu tens de adaptar a tua comunicação, a forma como tu falas àquela pessoa, porque senão a pessoa não vai perceber. O que muitas vezes acontece dentro das organizações é eu sou assim, eu falo assim e pronto. Sem se importar. Então, por isso, e agora fazemos a ligação de DNA comportamental e a alta performance como chave e a alta responsabilidade como chaves para a alta performance. Como é que tu vais alcançar alta performance se tu não sabes quem tu és? Se tu não assumes as responsabilidades pelos teus atos, tudo é a culpa do outro. Se tu não sabes como é que tu geres pressão. Então, só sabendo o teu DNA comportamental, porque isso está incluído também a autoconsciência, tu sabes quem tu és, é que tu vais conseguir atingir alta performance. O autoconhecimento, não é? Sim, pronto, o autoconhecimento. Porque, ao contrário do que muita gente pensa que é alta performance, que é trabalhar mais, eu estou sempre a trabalhar, estou sempre ocupado, a alta performance não é isso. A alta performance é tu atingir os resultados com foco, clareza e determinação. E tu sabes quando parar. Porque se tu não sabes quando parar, chegas a um burnout. Mas porque foi construída a ideia de que a alta performance é tu estás sempre ocupado. E isto eu falo por experiência própria, porque eu também tinha... Eu ia de férias, eu estava a trabalhar. Eu achava que eu tinha grande performance, porque... Modéstia à parte tinha, sim, atingia os meus resultados. Mas, de certa forma, eu estava a penalizar outra área da minha vida. Mas é necessário que se viva, por exemplo, num período, um período assim determinado, assim, com essa dinâmica? É assim, se tu tiveres consciência do que estás a fazer, e do que se pretende hoje, exatamente, pronto, eu hoje preciso de acordar todos os dias às 5 da manhã porque preciso concluir algo. Ok, é um tempo que tu determinaste, tu sabes que precisas de fazer isso para atingir esse objetivo, mas tu tens de estar consciente que aos teus sinais de alerta, né, que o corpo, por exemplo, dá sinais de alerta, que tu estás a entrar em stress, por exemplo, em burnouts, etc.,
tu tens de estar atento para recuar. O que muitas vezes acontece é que as pessoas não querem recuar porque acham que estão a perder. E depois, até chegam ali, mas chegam sem saúde, chegam estressados. O que é que adianta? Tu atingires aquele objetivo e diminuires anos da tua vida. É completamente complicado. Mas vamos continuar com a nossa conversa, sim, mas você que está agora mesmo ligado a nós, tem aí a missão muito básica de se subscrever agora mesmo no nosso canal, se ainda não o fez, e também comentar, partilhar. Olha que também marcamos a nossa presença no Facebook, Instagram, LinkedIn. E já agora, como somos uma plataforma de ensino, temos o nosso site www.afronautas.com. A nossa conversa de hoje é com Aline Pinto, consultora de negócios e de alta performance, que está aqui a explicar-nos como é que nós realmente devemos nos comportar dentro das organizações, não é? Mas isso também podemos levar em casa, não é? Exatamente. É, com certeza. Mas vamos aí um bocadinho mais em diante, não é? Quais são os principais perfis comportamentais dentro do DNA comportamental e como cada um tende a agir em cada processo? Ok. Certo. Não existe um perfil principal, não é? O DNA comportamental é constituído por 4 perfis. E nós todos temos os 4 perfis. Só que um perfil predomina mais que os outros. E aí é o que chamamos do DNA comportamental daquela pessoa, não é? Suponhamos que eu seja dominante influente. O dominante, focado a resultados, o influente é aquela pessoa que quando chega num sítio já fez amizade com todo mundo, por exemplo, não é? Pessoas dominantes sob stress tendem a ficar agressivas. Por exemplo, há bocado até deu o exemplo, né, que eu quero que isso seja feito e eu estou a sentir a pressão de que as coisas está a chegar o tempo e as coisas não estão feitas. Não estão a ser feitas, certo. O que é que eu faço? Recebo do trabalho, não é? Esta agressividade, não é? Olha, deixa eu vou fazer. Pronto, elas estão sob stress e tendem a reagir com mais agressividade do que o normal. O influente, ele dispersa-se um bocadinho, não é? Ele fecha-se, quer falar mais, acaba por não fazer as coisas. Está ali sob stress. Ele pode estar sob stress, ele não vai fazer as coisas. Ele só quer falar. Pronto, ele é comunicador. O influente é comunicador. Depois, o estável. O estável é o tipo de pessoa que, se estiver sob pressão, ele faz. Ele faz, é daqueles que ouve, cala, continua a fazer, só que aquilo vai... Parece algo que vai se acumulando. Vai se acumulando, exatamente. Porque os estáveis são aquelas pessoas que zelam muito pelo bem-estar da equipa. Estão sempre muito preocupados com a equipa, com as pessoas, né, da equipa, como é que está o clima das pessoas, querem sempre apaziguar brigas, não é? Mas eles não conseguem dizer não. Eles fazem. Reagem passivamente. Exatamente. Então, aquilo vai acumulando, né? Porque eles até nem querem fazer. Só que como eles querem evitar o confronto com a pessoa, eles fazem. Mas, pronto, muitas vezes fazem mal, não é? Porque se calhar não era o certo a fazer. E depois temos o conforme, que é o 4º perfil comportamental, que são pessoas perfeccionistas. São pessoas muito detalhistas, que sob stress eles não fazem. Porque eles são tão perfeccionistas que se tu estiveres ali a pressioná-los, eles não vão fazer. Porque eles não vão ter o tempo de conferir, por exemplo, se efetivamente o que está a ser feito está a ser bem feito, e eles preferem não fazer. Têm um bloqueio que preferem não fazer. Não é? Mas isto, dito assim, individualmente, não é? É muito abstrato. Como eu disse, nós temos os 4 perfis. Não é? Nós temos 4 perfis e vamos vagueando, não é? Tem o predominante, mas não deixamos de ter os outros. O que é que acontece? Como é que nós conseguimos identificar quando é que a pessoa é estável, predominante? É a partir de um teste,
que é feito. E o que é que acontece? Tem algumas questões, né? Tu vais respondendo, consoante as tuas respostas é achado o perfil comportamental. E depois aquilo é de 0 a 100. Depois de 50 é o teu perfil. Tu nunca podes ter 50, 50, 50 todos. Impossível. Mulher Maravilha. Não existe. Que por sinal o DISC foi criado pelo cientista e psicólogo que criou a Mulher Maravilha. Ficção. Muito bem. Então, neste caso, para quem, por exemplo, porque de certeza que deve ter alguém que reage desta forma, é fluente e ao mesmo tempo é estável, ou daquele último perfil, qual é mesmo? O Perfeccionista. É conforme? Conforme, sim. Certo. Há quem pode estar nesses dois perfis de forma um bocadinho mais ativa. Como é que, quando uma pessoa, não é, dentro de uma instituição, dentro de uma organização, tem esses dois perfis comportamentais... Qual deles? Desculpa, qual deles? Estável? O estável? Sim. Não, o estável é o passivo. Pronto, o estável é o passivo, é o que fica calado. Sim. O conforme é o mais perfeccionista, detalhista. Qual é a combinação? Deixa lá fazer outra combinação. Okay. Do fluente e o último. Conforme. E o conforme. Vamos supor que a pessoa tenha esses dois... Porque predominantes, mencionou que todos têm, os 4, mas só que vai-se fazendo que nem alguém que está fazendo uma troca, não é? Só que tem um que fica mais ativo, não é? Não há troca. Não há. Tu conforme és. O que é que acontece? Neste teste que é feito, certo. Tem enviado um link em que tu respondes questões, etc. Depois tu recebes um dossiê, não é? Com 2 colunas. A primeira coluna são o perfil natural, ou seja, é o que tu és no teu natural. Não temos cortinas aqui, é o que tu és, não é? Sem máscaras, sem nada. Que aí está, não é? Tu podes ter 3 perfis predominantes. Tu podes ser dominante, estável e influente. Podes ser dominante, influente, conforme. Podes ser influente, conforme. Tu podes ter 3, tu não podes ter os 4. Os 4 é impossível. Tu podes ter 3, 2 ou 1 só predominante. E depois tem a outra coluna que é o perfil natural. O natural é o teu comportamento, o que tu achas que tens de ser no meio onde tu estás. E o que é que muitas vezes acontece? Onde começa a haver o desequilíbrio. Se tu não tens a consciência de quem tu és, não é? Tu vais ou tentar adaptar-te ao meio, não é? E isso pode causar-te um desgaste, porque imagina uma pessoa que é extremamente dominante, mas ela está num meio em que sente a necessidade de baixar a sua dominância e torna-se uma pessoa estável. Olha, gostei. Estou a entender. De uma pessoa estável. Certo. Isto é o oposto. O oposto. Então, esta adaptação que ela está a fazer inconsciente, por isso é que volto a referir sobre a autoconsciência, sobre tu saberes efetivamente quem tu és e não o teu nome ou a tua profissão. Tu estás a fazer essa adaptação inconsciente. Tu vai levar a um desgaste, porque tu és dominante e tu estás a fazer um esforço de te acanhar, não falar. Isso vai te trazer um desgaste, porque tu não estás a ser o teu natural, tu estás a adaptar-te e ainda por cima de forma inconsciente. Porque foi o que eu disse, uma coisa é tu, eu preciso de acordar todos os dias às 4 da manhã ou 5 da manhã para alcançar isso. Isso é, estás consciente que tu vais acordar às 4 da manhã para atingir esse objetivo. Agora, quando tu só estás a fazer e não sabes para onde é que queres ir ou o teu objetivo, não sabes, vai chegar um dia que estás cansada, não é? Todos os dias acordar esta hora para estou cansada, porque tu não tens objetivo, não tens propósito, não sabes. Então estás inconsciente, estás no automático. Qual é o resultado? É esta pressão, é esse stress. Então, uma pessoa que não sabe quem ela é, ser dominante, influente, estável ou conforme, e está a adaptar-se a um perfil completamente oposto a ela, sem ela sequer saber o que é que ela é, nem o que está a fazer, vai chegar um dia que ela vai explodir.
Porque ela não sabe, porque uma coisa é quando nós somos estratégicos, intencionais, ok, olha, pá, eu nem vou responder o polícia, porque ela até tem razão, pá. Ela até tem razão, não vou responder o polícia. Outra coisa é nós não sabemos o que estamos a fazer e respondemos porque somos assim, nós respondemos. Então, ok, eu gosto de responder, sim, gosto de responder. Às vezes na língua afiada, mas pá, até eu polícia, eu autoridade, pá, tenho que ser estratégica, não, vou ser mansinha. Essa diferença, tu saberes adaptar, saberes quando e porquê, tu teres um objetivo, um propósito e não estás a fazer as coisas no automático, inconsciente. Muito bem, agora conhecemos os tipos de perfis, não é? Comportamentais ou os tipos de TNAs. Será que é obrigatório, dentro de uma organização, o líder, por exemplo, ou responsável da organização, ter que fazer esse teste de todos os colaboradores? Deveria. As empresas deveriam obrigar todos a fazerem. O que é que acontece? Eu já fiz para uma empresa, não é? Certo. O DNA da empresa, ou seja, nós somos 4, né? Por exemplo, somos 4, fazemos parte de uma equipa, não é? Se tu sabes qual é o DNA, ou seja, qual é o perfil que predomina da tua equipa, porque isto é uma média, não é? Ok, nós somos 4 pessoas, ok, se 3 estiverem dominantes, nós já sabemos que o DNA daquela equipa é dominante. Então, tu como líder, tu vais saber como reagir com aquelas pessoas. Imagina, se tu pôs todos dominantes, toda a tua equipa é dominante, quem é que vai ter o trabalho, não é? Ou quem é que vai querer ficar com o trabalho mais lento, não é? Posso assim dizer, que não é tão voltado a resultados. Quem é que vai, por exemplo, fazer o trabalho administrativo? Porque o dominante é muito da ação, é muito dinâmico. E então, o trabalho administrativo é um bocadinho chato, não é? Então, quem da tua equipa vai querer fazer? Se todos estão à procura do resultado. Imagina uma equipa comercial, que todos os comerciais são dominantes. Uau! Por lucrativo, a empresa vai lucrar, não é? Eles vão atrás e etc. Mas vão ficar muitas coisas por trás por fazer. Porque não há naquela equipa um equilíbrio. Pois. Agora que diz que é importante e é necessário que se faça esse teste, não é, dentro das organizações, depois de se fazer, vamos supor que esta iniciativa parta do líder ou do responsável. Depois de se fazer esse teste, é necessário que todos saibam, por exemplo. Claro. Por que vamos esconder essa informação? Vamos fazer o teste, o fulano é fluente, a fulana é dominante. Sim. É necessário que saiba. Até mesmo para... Entre a equipa, entre os colegas, não é? Eles vão perceber, ok, então por isso é que a Ariete, às vezes quando ela fala assim, recebe no trabalho, é a forma dela. Já vai começar a ter uma certa empatia, posso assim dizer, pelas atitudes que os colegas... Isso não quer dizer que tudo seja justificável, né? Mas a empatia entre os colegas aumenta. Então, é preciso sim, depois de fazer, o líder não guardar aquilo para ele. Porque se um líder quer que efetivamente a sua equipa tenha performance, tem que começar por trabalhar por aí, tem que dar a conhecer, porque é uma forma de autoconhecimento. É a equipa saber quem é, com quem trabalham, como é que vão se adaptar o líder também outros. Obrigatoriamente tem que dizer qual é o perfil dele. Exatamente. Pois é, então... É uma informação... Olha, a sua questão, Ariete, é pertinente, que eu já tive empresas que perguntaram-me, eu disse, mas claro que sim. Claro que sim. Eu dei uma formação e tivemos que dividir a equipa. Eram muitos, então dividimos a equipa para o primeiro grupo, depois o segundo. E havia pessoas, não é, que conforme a formação ia andando, dizia, mas o fulano, não podemos ver, né? Disse, não, claro que podem ver, vocês são um time. Quando vissem, né, com o colega que não estava na sala, quando vissem, ele mesmo, sabe? Então,
este conhecimento sobre o outro, sobre nós, também faz-nos querer ser diferente, querer entender também o outro, querer ajustar ao outro. Então é importante fazer e dar a conhecer, sim, quem é quem. Muito bom. Tocamos no ponto do DNA comportamental, na autorresponsabilidade também, e parece que tudo nos leva à adaptação, não é? Depois da identificação, temos que aprender a nos adaptar. Adaptar, exatamente. Certo. Então, quando estamos a falar da auto-performance, ou auto-performance, é correto, estamos literalmente a falar de resultados. Sim. Passando Resultados conscientes. Resultados conscientes. Sim. Pois é, então passamos para a questão do DNA comportamental, a autorresponsabilidade. Se conseguirmos dar conta de tudo isso, conseguimos também ter uma auto-performance excelente. Exatamente. Muito bom. Pois é. Parece simples, né? Mas é parece simples. Mas não. Mas é simples. É simples. Mas parece que as organizações não conseguem enxergar isso. Porque não contratam a Aline Pinto. Pois é, só pode estar mesmo a parte faltar. Essa é a olhada. parte que deve estar mesmo a faltar. Então, de que forma é que o líder, não só o líder, não é? E os próprios colaboradores dentro mesmo da organização, depois de saberem quais são os perfis todos, entre eles, começando com o líder e os outros colegas, de que forma é que eles devem lidar com tudo isso? A partir do momento que eles já sabem quais são as coisas que, os perfis que já têm, de que forma que eles devem lidar com tudo isso para poderem chegar até os objetivos que eles realmente pretendem da empresa? É adaptar. Se tu já sabes que o teu colega precisa de mais informação, mais detalhes para entregar um trabalho, o que te custa tu ires ter com o teu colega e dar toda esta informação? Então, só tens que adaptar. A partir do momento que tu já sabes como é que ele é, só tens de adaptar a tua comunicação à pessoa. Tudo É a única leva à forma. adaptação. É a adaptação. Em Angola, que barreiras culturais dificultam as pessoas a assumirem autorresponsabilidade e como podemos quebrar isso? Uau. Nós temos um problema grande. Pronto. E sabemos como é que funcionam, não é? As organizações aqui angolanas, principalmente, se focarmos para a questão dos funcionários, como é que tem sido a dinâmica de trabalho. O principal objetivo do líder responsável é chegar até o resultado. Mas a dinâmica do trabalho e o comportamento também acaba influenciando. Barreiras Culturais dificultam as pessoas assumirem a autorresponsabilidade. Eu acho que por termos vindo de uma guerra que demorou décadas, por exemplo, toda a minha juventude foi ouvir que mas o país esteve em guerra. Mas a guerra. Só aí nós já estamos a culpabilizar alguém. Certo. Não me entendam mal, né, que também nós não vamos dizer, olha, a culpa é nossa da guerra. Não. Porque muitas vezes as pessoas confundem muito a autorresponsabilidade com o culpabilizar-se também, o assumir a culpa. Não. A autorresponsabilidade não é assumir a culpa. A autorresponsabilidade é tu pegares e dizeres, ok, isto aconteceu, como é que eu posso fazer diferente? Ou o que é que depende de mim ou dependia de mim para ser diferente? Isto é autorresponsabilidade. Então, em questões culturais, as barreiras, eu acredito ser por termos vindo, né, deste histórico de guerra. E sempre foi a guerra. O país está em guerra. O país está em guerra. Então, sempre houve um culpado, a guerra. Então, nós crescemos e Então, principalmente tudo que foi acontecendo, pois é. E principalmente a nossa geração, digo 30s, tem dificuldade em assumir responsabilidade. Tudo é culpa do outro.
Eles não fazem nada. Tudo é culpa do outro. Chegam tarde porque choveu, a culpa é da chuva. Quando tu já sabes que se choveu, eventualmente vai ter trânsito, então vou sair mais cedo de casa, não vou sair a mesma hora que saio todos os dias. Certo. Mas não, a culpa é da chuva. Cheguei tarde porque a culpa é da chuva, porque choveu. Pronto. Então acredito que 3 ou 4 ou 5 chaves que tiveres, não é? Para se conseguir resultados, porque quando falamos de alta performance, estamos a falar de resultados. Então, dentro das empresas, precisam destas chaves para poderem ter resultados. Portanto, dentro daquilo que é a nossa temática, DNA comportamental, autorresponsabilidade, quais são as chaves que realmente as organizações precisam ter? Ok. Eu já deixei 3 chaves aqui, mas eventualmente com muita informação que foi dissolvida aqui, pode-se ter perdido. Essas 3 são os 3 As? Sim, Ok. são os 3 As. Mas tem uma coisa mais importante que esses 3 As, é contratarem-me. Então, a chave para a vossa equipa alcançar a alta performance, primeiro é contratar. Segundo, vem os 3, que já faz 4. E o quinto, diz-me 5, não é? É. Diz-me 5. E o 5 é vocês terem a vontade genuína de quererem ser melhores. Muito bem, Aline Pinto, agora que chegamos ao final, vai deixar aqui uma mensagem para aqueles que são iniciantes para essa área em que atuas, como consultora de negócios, consultora comercial e também de alta performance, e ligando automaticamente com aquilo que é o nosso tema de abordagem. Ok. Bom, a mensagem que eu deixo é uma PPS, uma pergunta poderosa de sabedoria. Se os teus resultados dependem do teu comportamento, o que é necessário tu mudares em ti para chegares ao próximo nível? Muito bem, chegamos até o final de mais um episódio do podcast Afronautas e a nossa conversa que levou-nos a saber de forma um bocado aprofundada, posso assim dizer, sobre DNA comportamental, autorresponsabilidade e também chaves para a alta performance, e que nos abordou sobre essa temática a Aline Pinto, que é consultora de negócios e também dentro disso ela busca o ponto também do comercial, não é? E de alta performance. Aline Pinto falou-nos, abordou-nos sobre essa temática de uma forma muito bem natural e você já sabe que a sua missão é se subscrever agora mesmo no nosso canal, comentar, partilhar, porque é tão importante e não deve consumir assim esse conteúdo. Estamos presentes no Facebook, Instagram e também no LinkedIn e já sabe que o nosso site é www.afronautas.com. E agora que chegamos ao final, vamos até ao planeta Terra.